O material de estudo que vamos analisar hoje, que foi desenvolvido pela Secrim, se chama Maio Religiosidade, o retorno ao design do Criador. Um texto bíblico de Mateus 23, 3, que é justamente o pilar inicial desse documento. É aquela passagem que faz um alerta, né? Isso, um alerta contra o comportamento de quem é ótimo em ditar regras e dizer aos outros o que deve ser feito, mas que nos bastidores da própria vida não aplica absolutamente nada daquilo. Aquela clássica e perigosa distância entre o discurso impecável e a prática totalmente vazia. Pois é hipocrisia na sua forma mais crua. E isso estabelece logo o problema central que a gente vai explorar hoje. Muitas pessoas acabam vivendo uma fé que se baseia, quase que inteiramente em manter as aparências. Carregando um fardo absurdo de regras, né? Sim, e buscando sempre o aplauso humano por cumprir essas regrinhas. E no meio de tanta burocracia espiritual, a pessoa esquece completamente que o ser humano foi projetado para uma existência muito mais profunda e livre. A premissa do autor aí é claríssima. O objetivo original do Criador nunca foi fundar uma religião cheia de amarras. É sobre estabelecer um reino, restaurar aquela ideia que o Criador teve lá no princípio. E a nossa missão nessa imersão profunda é ajudar o pessoal das células a entender os mecanismos exatos para deletar esse vírus da religiosidade. E conseguir reinstalar o que o texto chama de sistema operacional do reino, né? Exato. Então, olha só, vamos desvendar isso hoje. Como é que ocorre essa transição trágica do design perfeito do Criador para uma vida que mais parece um labirinto de obrigações super pesadas? Então, para entender o mecanismo dessa queda, o documento usa uma metáfora tecnológica que eu achei brilhante. O texto não fala do pecado apenas como aquela falha moral clássica, sabe? Ah, ele usa a ideia de um vírus de computador, né? Sim, como um vírus. E se a gente pensar bem sobre como um vírus digital opera, ele raramente destrói a máquina logo de cara. Ele entra ali de fininho, no silêncio. Exatamente. O que ele faz é entrar de forma silenciosa, corromper o software original e ir alterando as linhas de código aos poucos. Fazendo o sistema gastar energia com processos que não servem para nada. Isso, deixando a máquina inteira lenta, ineficiente e totalmente distante da função principal dela. A religiosidade é esse vírus que convence a pessoa de que o problema pode ser resolvido baixando mais e mais regras. Quando, na verdade, essas regras só deixam o sistema ainda mais sobrecarregado. O material até sobe o tom nessa analogia, comparando seres humanos a carros de alta performance. Ah, sim, as Ferraris espirituais. Nossa, é trágico pensar nisso. Por causa desse vírus na mentalidade, a pessoa tem um motor de altíssima capacidade, mas passa a vida inteira operando como se tivesse com um freio de mão puxado. Engasgando a 10 km por hora na pista. Total. O texto aponta que a saída passa por arrependimento e conversão, que funcionariam como uma espécie de formatação do sistema. Trazendo isso para algo bem do nosso dia a dia, pensa num smartphone muito caro que começa a dar problema. Aqueles momentos em que a bateria vai embora em minutos e a tela congela. Pois é, a tela congela no meio de uma tarefa importante e os aplicativos fecham sozinhos. A solução nunca é simplesmente pegar o aparelho e jogar no lixo, né? De jeito nenhum. A solução é ir nas configurações e fazer aquele temido reset de fábrica. Exato, apagar tudo que causou o colapso para retornar às especificações da fabricante. A religiosidade seria basicamente aquele monte de aplicativos inúteis que a gente baixa, tentando consertar a gente mesmo, em vez de só aceitar as configurações de fábrica do Criador. A analogia do smartphone ilustra isso perfeitamente. Mas tem um ponto onde o comportamento humano traz um desafio a mais, sabe? Qual seria? Um celular não tem vontade própria. Ele não resiste à formatação. Nós, por outro lado, muitas vezes nos apegamos aos nossos próprios bugs. Nossa, é verdade. A gente se acostuma com o problema. O que é fascinante aqui é entender a diferença psicológica que o material propõe. O texto cita Isaías 21, versículos 11 e 12, para embasar a ideia de que o convite para voltar ao primeiro amor, ao design original, não significa dar um passo para trás na vida. Não é um retrocesso de forma alguma. De jeito nenhum. Esse reset é, na verdade, o único jeito de avançar. A religiosidade é viciante porque ela foca muito no fazer.
A pessoa acha que se cumprir um checklist exaustivo de ações, ela vai ser aceita. Mas o evangelho que o documento propõe inverte isso, né? Inverte totalmente. O foco passa a ser o ser. Apenas a partir de uma identidade restaurada é que se consegue frutificar de verdade. E isso acontece de forma natural, não como um esforço mecânico ou forçado. Então, a religiosidade seria aquele acúmulo de aplicativos pesados. Baixa-se o aplicativo da culpa para tentar não errar mais, o aplicativo das aparências para impressionar quem está em volta. O aplicativo do julgamento para se sentir superior aos outros. Sim, e no fim, o sistema entra em colapso completo. E olha, esse colapso interno, escondido por uma capa bonita, era o alvo principal das críticas de Jesus. Retomando lá o texto de Mateus 23, a indignação não era com pessoas que estavam simplesmente errando. Era com a liderança, né? Isso. A indignação era com líderes que criavam esses aplicativos pesados e forçavam os outros a instalar, enquanto eles mesmos viviam uma mentira estética. Faziam os outros carregarem um peso que eles não tocavam nem com um dedo. Exatamente. O grande perigo mapeado pelo texto é essa substituição da essência pela casca. O aparelho parece impecável por fora, a tela brilha, mas por dentro o processador está fritando, tentando justificar a própria existência através de obras. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, se esse vírus da religiosidade força a gente a focar no fazer para ganhar aprovação, isso fatalmente vai contaminar uma das coisas mais íntimas do ser humano, que é a oração. Com certeza. Muda toda a forma como a gente se comunica. O material de estudo aponta os holofotes direto para o sistema de crenças. Ele argumenta que o religioso vive afogado numa meritocracia. Aquela crença de que Deus deve algo a ele por causa do bom comportamento. Exato. A comunicação passa a funcionar igual um programa de fidelidade de cartão de crédito. Tenta-se acumular pontos. Participando de reuniões, seguindo o protocolo cegamente. Isso, evitando falhas. Tudo com um único objetivo: chegar no balcão cósmico mais tarde e dizer: olha, aqui está a minha pontuação perfeita, agora eu exijo trocar por aquela bênção específica. Se conectarmos isso a um panorama maior, dá para perceber por que a mente humana é tão atraída por esse modelo de cartão de fidelidade. Por que você acha que a gente gosta tanto disso? Porque relações transacionais dão uma falsa sensação de controle, sabe? Se eu fizer a ação A, o resultado B precisa acontecer obrigatoriamente. É uma matemática que parece segura, mas é uma ilusão. Total ilusão. E o documento desconstrói isso, trazendo Mateus 6:8. Ele lembra que a posição de filho muda toda essa dinâmica. O pai já tem ciência das necessidades antes mesmo do pedido ser formulado. O texto até pede para a pessoa fazer uma autoanálise honesta dos tipos de oração, né? Sim. Ele categoriza as orações de 3 maneiras para ajudar nisso. Primeiro, tem a oração pagã, puramente focada em demandas materiais, que trata o divino como fornecedor logístico. Uma lista de compras do supermercado cósmico. E a segunda? A segunda é a oração religiosa, que é justamente essa barganha contratual, essa tentativa de negociar vantagens com base no mérito pessoal. E a última, que é o alvo, seria a oração de filho. Exato. A oração de filho abandona a lista de negociações e busca simplesmente se alinhar à vontade do pai num lugar de confiança absoluta. O grande desafio, cara, é que parece ir contra a nossa própria natureza abrir mão desse controle. A sociedade treina a gente desde cedo para entender que tudo tem um preço, que não existe almoço grátis. O mundo corporativo inteiro funciona assim. Então, como que é possível, na prática, quebrar esse ciclo de barganha ansiosa? Como adotar essa mentalidade que o autor chama de dominar as crises? A mudança estrutural acontece quando o indivíduo deixa de operar como um funcionário e passa a operar como um herdeiro. Essa é a chave. Nossa, mudar de funcionário para herdeiro faz muito sentido. O documento é bem claro ao afirmar que um sistema de crenças corrompido produz uma postura de vítima. Quem acredita que está sempre à mercê das circunstâncias reage se encolhendo diante de qualquer crise. Porque o foco da pessoa está na própria limitação, na falta de recursos dela. Exato.
Por outro lado, quem passa por aquele reset e aceita que carrega o DNA de Cristo, entende que a autoridade não vem do currículo de boas ações, vem da origem. De quem ela é filha. Isso. Pensa comigo. Um funcionário entra em pânico se a empresa passar por uma crise financeira, porque o contrato dele pode ser rompido a qualquer momento. Ele tem medo de ser demitido, de perder o sustento. Mas um filho não entra em pânico da mesma forma, porque a relação dele com o dono da empresa não é contratual, é familiar. Tem descanso na identidade. Essa distinção entre funcionário e filho guia a gente perfeitamente para um ponto crucial do material. Como a presença substitui a barganhã. E o estudo traz um exemplo maravilhoso disso, que é a história do perfume. Sim, para ilustrar o que é um relacionamento livre de interesses, o estudo resgata a narrativa daquela mulher que quebrou um frasco de perfume caríssimo aos pés de Jesus. Uma atitude que escandalizou todo mundo na época, né? Totalmente. Porque para a mente religiosa da época, que operava justamente naquela lógica do contrato e da meritocracia que a gente falou, a conclusão foi puramente matemática. Aquilo era um desperdício. Eles pensavam, nossa, isso podia ser liquidado, monetizado, usado para resolver questões práticas e sociais. Mas a reflexão do material é que, na lógica do reino, aquilo não foi um gasto de forma alguma, foi um investimento na presença. E o que complementa isso de forma brilhante é a divisão que o autor faz ali entre o comportamento da multidão e o comportamento do discípulo. Qual é a principal diferença que ele aponta? O divisor de águas é o nível de comprometimento. Fazer parte da multidão exige muito pouco, sabe? A multidão tá ali pelo espetáculo, pelos benefícios imediatos, pela multiplicação dos pães e dos peixes. Estar fisicamente num ambiente, só fazendo número, não é sinônimo de conexão real com os valores daquele lugar. De jeito nenhum. Já o discípulo é diferente, porque ele valoriza a presença em si, mesmo que isso exija quebrar o seu bem mais valioso e se expor. Pensando no cotidiano, é como a dinâmica de uma academia de ginástica, sabe? Tem quem paga a mensalidade todo mês, vai até o local, passe pela catraca, Dá uma voltinha entre os equipamentos de musculação. tira algumas fotos no espelho para postar e gerar aquela aprovação social, e depois vai embora sem derramar uma gota de suor. Essa pessoa faz parte da multidão. Ela tem o status de alguém matriculado, mas o corpo dela não sofre mudança nenhuma. Nenhuma. O discípulo seria quem vai, pega o peso, enfrenta a dor e se submete àquele processo, que muitas vezes é silencioso, de transformação muscular. É o esforço real que ninguém vê na foto. E o material força a gente a fazer essa pergunta dura dentro das células. A gente está só pagando a mensalidade, fazendo número, ou a gente está realmente disposto a enfrentar a transformação? Isso levanta uma questão importante sobre os critérios que a gente usa para avaliar quem somos de verdade. E o estudo responde a isso de forma muito perspicaz, trazendo a figura de Davi. Ah, história da escolha do rei Davi. Sim, o material faz a gente lembrar que Davi foi escolhido no momento em que todos, a família, a sociedade e até o próprio profeta experiente ali avaliavam o cenário usando critérios puramente estéticos. Eles olhavam para a altura, para a força, para a postura militar dos irmãos mais velhos. Exato. E muitas vezes as nossas comunidades hoje em dia valorizam imensamente só o que pode ser medido, né? Os títulos, a eloquência, as aparências. Quem fala mais bonito, quem tem o melhor currículo. Pois é. Mas a lição que a gente tira é que o valor não está na embalagem. O valor está na marca invisível de Cristo que é moldada no caráter. Quando o foco da pessoa deixa de ser impressionar arquibancada e passa a ser o comprometimento com o reino. E aí a provisão e as respostas se tornam só uma consequência secundária dessa fidelidade que é essencial. Então, o que tudo isso significa de um ponto de vista prático? A gente entendeu o diagnóstico de que somos como Ferraris operando com o vírus da religiosidade. A gente entendeu que as orações baseadas em meritocracia só adoecem a gente. E compreendemos a importância de investir na presença, em vez de só buscar o espetáculo da multidão. A dúvida que fica para qualquer pessoa refletindo sobre isso lá na célula é: como manter essa máquina operando na sua máxima potência, com a mentalidade correta, sem ser sugado de volta para a métrica exaustiva da religião já na semana que vem? Felizmente, o documento da Secrin não fica só filosofando no campo das ideias, né? Ele traça uma rota bem definida e super prática.
Sem dúvida, o aspecto prático é o que coroa esse estudo. O texto anuncia que a noite da religiosidade está acabando e o dia do reino está chegando. E a garantia de que esse sistema que acabou de ser formatado vai continuar operando bem é muito simples. A manutenção é feita pelo próprio fabricante. Desde que a conexão com a fonte não seja interrompida, claro. Exato. E para quem decidiu trilhar esse caminho dentro da comunidade da Secrin, o material apresenta um ambiente específico para blindar essa mentalidade, que é a Escola de Ministros. E olha, o mais interessante da Escola de Ministros, mas o que realmente chama atenção e que conecta com o nosso papo é o conteúdo programático. Eles vão focar em metanoia, honra, reino e finanças. Ou seja, não é apenas um lugar para sentar e repassar informação teórica. É um ambiente de mudança contínua de mentalidade. Exato. O texto define isso não como um curso para inflar o ego com mais conhecimento, mas como uma decisão de avançar. É um antídoto estrutural. É, porque se a religiosidade é curada através do entendimento maduro de quem nós somos, investir tempo para aprender como a lógica da honra e do reino funciona é blindar o próprio código-fonte. Para não deixar entrar futuros vírus de barganha e aparências. Além desse passo mais de longo prazo, o estudo termina entregando ferramentas imediatas para o pessoal usar nas células. Os dois desafios práticos, né? Isso. O primeiro é uma ação de perdão. O material é muito categórico ao dizer que a falta de perdão bloqueia o fluxo divino. É preciso identificar quem precisa ser perdoado e liberar isso logo. Nossa, isso é tão difícil às vezes, mas tão necessário. Pensando no funcionamento de uma casa, a falta de perdão é como um cano severamente entupido na encanação principal. A caixa d'água pode estar lá em cima, completamente cheia, transbordando. Mas se tem um bloqueio no meio do caminho, uma mágoa retida ali. Não adianta abrir a torneira. A água simplesmente não vai chegar. O fluxo até existe, está disponível, mas a sujeira impede que ele seja acessado por quem está precisando. E retirar essa obstrução exige muita coragem, o que já nos leva direto para o segundo desafio prático, que é um complemento formidável, o desafio do investimento na presença. Como é que funciona esse na prática? O desafio lançado pede que a pessoa passe 15 minutos diários em oração. Mas tem uma restrição importantíssima aí. É estritamente proibido apresentar listas de pedidos para Deus. Nada de Deus me dá isso, resolve aquilo. Nada disso. O foco deve ser apenas buscar a vontade do Pai e desfrutar daquele ambiente de intimidade. E a gente pode até refletir por que isso é tão difícil hoje em dia, né? Nossa, porque a nossa mente, como a gente falou, está infectada pelo fazer. Então ela entra em pânico total no silêncio. Sim. Ficar 15 minutos sem produzir algo, sem negociar uma vantagem ou pedir um favor, causa um desconforto imenso na maioria das pessoas. A sensação inicial é de que você está sendo improdutivo, perdendo tempo. Exatamente. E é por suportar e vencer esse desconforto que essa prática se torna a formatação diária ideal. É a morte lenta e diária daquela oração interesseira e o fortalecimento do descanso real do filho. Que jornada fascinante a gente fez através desse material hoje. Nós partimos daquela constatação incômoda de que a religiosidade age como um software malicioso que destrói silenciosamente a eficiência e a liberdade das pessoas. Dissecamos como o arrependimento atua como um reset poderoso, né? Devolvendo a performance que o fabricante planejou desde o princípio. Nós confrontamos e desmontamos aquela ilusão exaustiva da meritocracia, a ideia de tentar comprar favores celestiais com um cartão de fidelidade de bom comportamento. E substituímos isso pelo descanso genuíno de pertencer a uma família. E no fim das contas ficou muito claro que derramar o tempo e o coração na presença do Criador nunca vai ser um desperdício de recursos. É a diferença crucial entre ser só um turista na multidão e ser um discípulo transformado de fato. A mensagem que ressoa para todo mundo nas células, mergulhando nesse conteúdo, não é tipo um chamado para trabalhar mais ou bater ponto.
para cumprir novas cotas burocráticas, né? Pelo contrário, é um convite do próprio criador para que o fardo da autossabotagem e o pavor de não ser bom o suficiente sejam definitivamente abandonados. Quando a responsabilidade da manutenção da vida volta para as mãos do fabricante original, a necessidade de sustentar um personagem religioso infalível perde completamente o sentido. E cai por terra aquele peso enorme das costas. E isso deixa a gente com um pensamento final muito provocativo para encerrar nossa imersão de hoje. Algo para ficar martelando na mente de quem está escutando, enquanto esses desafios práticos de perdão e oração silenciosa são colocados em ação na semana. Uma reflexão para levar para a vida. Se o vírus da religião treina a gente implacavelmente para usar máscaras, forjando uma vida sem falhas, só para não perdermos o lugar no rebanho, o que de fato aconteceria nas células, na rotina das famílias e no ambiente de trabalho amanhã mesmo, se houvesse a decisão coletiva de abraçar uma vulnerabilidade corajosa, confiando apenas na perfeição do design original do fabricante? É uma mudança de paradigma enorme. É bem provável que o maior milagre que alguém pode experimentar nessa vida não seja se tornar uma figura blindada e inatingível aos olhos dos outros, mas sim ter a imensa coragem de finalmente se tornar real. Que o estudo desse material traga transformações incríveis para o pessoal nessa semana. Nos vemos na próxima imersão.